Bom dia. Jó, capítulo 34. Livro de Jó, capítulo 34. E Eliú continua a discursar. Vós, sábios, dai atenção às minhas palavras, e vós, mestre, inclinai os ouvidos para mim. Porquanto o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Tratemos, pois, de discernir juntos o que é certo e verdadeiro, e de aprender o que é bom. Ora, Jó declara: sou inocente do mal que me acusa, mas Deus tirou de mim a justiça. Apesar de viver corretamente, sou considerado mentiroso. Apesar de justo, suas flechas me atingem, causando feridas incuráveis. Que ser humano pode se assemelhar a Jó, que bebe zombarias como água, que anda na companhia dos malfeitores e caminha com homens ímpios? E ainda declara: não há qualquer recompensa em agradar a Deus. Sendo assim, ó homens de sabedoria, ouvi-me. Longe de Deus esteja a praticar qualquer maldade, e de Deus Todo-Poderoso pensar em fazer o que não é justo. Ora, Deus retribui ao homem de acordo com o que este faz, e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode acreditar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a verdade e a justiça. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe deu autoridade sobre o mundo inteiro? Se fosse o desejo dele, de fato, determinasse a retirada do seu espírito e o seu sopro dos homens, e a humanidade pereceria toda de uma só vez, e o ser humano voltaria ao pó. Portanto, se há entendimento em ti, ouve isto, inclina os ouvidos às palavras de sabedoria que te ofereço. Porventura, quem odeia a justiça poderá governar bem? Queres tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ora, não é ele que declara um rei: ó pobre homem nada vales, e aos nobres, ó ímpios? Não é verdade que ele não faz discriminação em benefício de príncipes, nem estima o rico mais que o pobre, pois todos são obras de suas mãos. Eles em um instante morrem, à meia-noite todos os povos sofrem grande abalo e passam. Os poderosos da terra são retirados sem intervenção de mãos humanas. Porquanto é Deus que observa o caminho dos homens, ele vê claramente cada um dos seus passos. Não há escuridão, nem densas trevas, onde os que praticam o mal possam tentar se esconder. Deus não necessita de mais tempo para analisar os seres humanos e conduzi-los à sua presença para julgamento. Sem depender de averiguações, ele condena a destruição os poderosos e coloca outros em seu lugar. Porquanto, conhecendo-lhes as obras durante a noite, os transforma e são esmagados. Ele os aflige e fere como criminosos diante de todas as pessoas. Porque desprezaram a Deus e não quiseram compreender nenhum dos seus princípios. E assim fizeram o clamor do pobre subir até ele, e Deus ouviu as queixas do aflito. Se ele dá tranquilidade, quem o condenará? Se ele encobrir a face, quem conseguirá contemplá-lo? Quer seja uma nação inteira ou um indivíduo, ele domina igualmente a todos. Para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo, pois quem jamais disse a Deus: sofri apesar de não haver pecado. Ensina-me a compreender o que não posso ver. Se agir mal, não voltarei a fazê-lo. Quanto a ti, deveria Deus recompensá-lo quando não confessa a tua culpa? Portanto, és tu que tens de fazer a melhor escolha e não eu. Agora, pois, fala o que estás pensando. Ou os homens de bom senso e sabedoria que me ouvem e me dizem: Jó não sabe o que diz, não há mais sabedoria em suas palavras. Sim, Jó,
precisa sofrer sua prova até o fim por causa do seu modo ímpio de responder às circunstâncias. Ora, o seu pecado ele ainda acrescenta revolta, faz gestos de desprezo como bater palmas e multiplica suas palavras contra Deus. Eliú, que nós pensávamos que poderia ser justo, ele não é. Apesar de falar da grandeza de Deus, ele também se levanta como sábio. Percebemos que ele é soberbo. Ele diz assim, eu tenho sabedoria. Ele diz, eu conheço, eu vou falar com vocês, não tem mais argumentos, eu tenho. E acusa Jó novamente. Agora ele acusa Jó, diz que Jó é um ímpio, que Jó praticava o que era errado, que Jó não respeitava a Deus, que o que Jó está recebendo é consequência dos seus atos, dos seus pecados, da sua desobediência, o que não é verdade. Ele fala com arrogância, até mesmo arrogância natural dos jovens. Só que fala sem sabedoria. Ele fala sem conhecimento. Ele fala de Deus, é aquilo como muitos falam sobre Deus. O que ouviram dizer. Eles falam sobre Deus, mas de uma maneira geral. E como não tem como explicar o que está acontecendo com Jó, é mais fácil culpá-lo. Você está nessa situação por causa do seu pecado. Mas nós estamos falando, repetindo inúmeras vezes. Se o próprio Deus, no início desse livro, disse: Jó é íntegro, Jó é justo, Jó é honesto, Jó é misericordioso. E ele está contradizendo aqui. Ele está indo contra a palavra de Deus. Não podemos, de maneira nenhuma, condenar Jó. Por ele estar se lamentando, ele está clamando a Deus, ele está questionando. Por que não podemos? Porque vamos nos colocar no lugar dele. Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu a família, ele perdeu todos os filhos dele. Os filhos dele morreram de uma só vez. Só isso seria o bastante para levá-lo à loucura. Só isto seria o bastante de ele cometer qualquer ato irracional. Ele perdeu tudo o que ele tinha. Todo o patrimônio de um homem rico, extremamente rico, o mais rico na região, passou a ser o mais pobre. Ele nada tinha, perdeu tudo. De um homem respeitado, passou a ser tratado como um mendigo. E mais, se não bastasse, ele perdeu a saúde. Estava sentado ao canto, com um pedaço de telha, um caco de cerâmica qualquer, raspando as suas feridas. Como nós lemos, sofria febres constantes, pesadelo, tudo em virtude deste mal, dessa doença. Será que ele não tinha o porquê? Está falando, orando, clamando a Deus? Claro que sim. Até mesmo questionando, tentando entender o porquê disso. Uma vez que ele faz uma autoanálise, que ele se examinava e via que ele não tinha errado, ele não via pecado, ele, como ele diz, a vida dele toda, ele viveu em temor, ele tinha medo de Deus. Por ele ter medo de Deus, ele não errava, ele não praticava erro, ele não desobedecia. Agora vem esse mal terrível, como sobre ninguém já veio. Ele questiona Deus e com razão. E mais, quando os amigos dele poderiam vir trazer uma palavra de consolo, uma palavra de incentivo, o condena. O condena porque não sabe consolar, não sabe explicar o que está acontecendo. Então é mais fácil condenar. Muitas vezes nós fazemos da mesma forma. Quando alguém está passando em dificuldades, luta na igreja, nós procuramos falar, não, porque está no erro, está no pecado. Certa feita, Jesus deparou com um doente e perguntou, o discípulo perguntou, vem cá, quem pecou, este ou seus pais? Ele falou, não, nenhum nem outro, mas foi para que o poder de Deus se manifestasse.
Então é muito fácil eu encontro alguém doente, alguém enfermo, alguém na miséria, alguém com todo tipo de problemas, eu acusar. Ah, não, porque está no erro, está no pecado. Será? Ou eu que não conheço bem a palavra de Deus? Então é melhor, antes de nós acusarmos, antes de infligir mais sofrimento a quem já está nele, vamos procurar conhecer a palavra de Deus. Porque senão nós é que estaremos pecando, nós é que estaremos errando. Jó, capítulo 35. E Eliú prossegue em suas afirmações. Pensas de fato que tens o direito de dizer, diante de Deus serei absolvido? Pois questionas, que vantagem tenho eu, que ganho teria se abandonasse o meu pecado? Eu responderei a ti, os teus amigos e aos teus amigos que te acompanham. Atenta para os céus e observa, contempla as nuvens tão elevadas e seguras no firmamento. Se pecares, que mal poderá fazer contra Deus? Ainda que teus pecados sejam muitos, em que isso lhe afetará? Se procederes com justiça, o que lhe darás? O que Deus receberá das tuas mãos? Ora, tua impiedade poderia fazer mal a qualquer outro ser humano, teu semelhante, e a tua justiça apenas afetar aos filhos de Deus, aos filhos dos homens. Os homens se lamentam quando carregam os fardos da opressão, clamam e suplicam que os liberte dos braços dos poderosos. Mas não há quem rogue. Onde está Deus, o meu Criador, que durante a noite faz surgirem cânticos, que nos ensina mais que os animais de toda a terra e nos torna mais sábios que as aves dos céus? Ali clamam, mas Deus não responde por causa da soberba e arrogância dos perversos. Com certeza, Deus não ouve gritos sem sentido, nem para eles atentará o Todo-Poderoso. Muito mais quando alegas que não os podes ver. A tua casa está diante de Deus, portanto espera nele. Contudo, imaginas que na tua ira Deus parou de castigar e que nem leva muito em consideração o orgulho e a iniquidade dos homens? Assim, Jó, não adianta levar o teu discurso em frente. Falas demais, porém não sabes o que está dizendo. Novamente percebemos a arrogância deste jovem. Acusa. Sim, ele fala de Deus, daquilo que todo mundo fala. Nós ouvimos muitas pessoas falarem sobre Deus. Ah, não, sei que Deus é bom, que Deus cura, que Deus liberta. Eu sei que Deus é o Criador, mas se limitam a isto. Não procuram entender corretamente a maneira de Deus agir. Esse aqui está falando a mesma coisa, falando bem sobre Deus. Mas está falando mal sobre Jó, teu filho. Ah, não, que o Jó tem que deixar pecado. Qual pecado? O Jó não vivia em pecado, não vive em pecado. O Jó está falando com Deus, questionando, tentando entender a sua situação. Nós vamos ver logo à frente, a partir do capítulo 28, quando Deus vai falar diretamente a Jó, e não vai falar com os outros, não. Prova tal que no final Deus vai pedir para Jó interceder, orar pelos seus amigos. Deus vai responder Jó todos esses questionamentos que Jó tem feito a Deus, o porquê dessa situação. Deus vai responder. Deus não responde a nenhum outro, mas a Jó. Não se pode, como eu disse, uma pessoa na situação que ele está, não se pode questionar seus gritos de dor, de lamento, o seu medo, sua insegurança, ou até mesmo a sua revolta. O que nós não podemos é concordar com essa forma arrogante, esta forma condenatória de Eliú e desses outros 3 amigos dele. Prosseguiu Eliú exclamando, Jó capítulo 36.
Prosseguiu Eliú exclamando: rogo-te que sejais ainda um pouco mais paciente comigo, e te demonstrarei que é possível destacar outras tantas verdades em defesa das atitudes de Deus. Deus não precisa que ninguém defenda. Ele está colocando como advogado de Deus. Isso que nós vemos: arrogância, petulância. De longe vem a minha sabedoria, eis que ao meu Criador atribuirei a justiça. Ele se coloca novamente como sábio. Não, de longe vem a minha sabedoria. Eu sei, eu tenho conhecimento. Ele não sabe, nós estamos vendo aqui que ele não tem nada. Ele nada sabe, ele está fazendo bobagem, ele está acusando quem não merece ser acusado. Pois na verdade as minhas palavras não serão falsas. Diante de ti está alguém com conhecimento e a mente sã. Ele se julga que com conhecimento e com uma mente sábia, com uma mente sã, com uma mente perfeita. Os arroubos, a arrogância da juventude. Falando uma série de bobagem. Deus é muito poderoso e mesmo assim não despreza nenhum dos seres humanos. Ele é poderoso e firme no cumprimento dos propósitos do seu coração. Não preserva a vida do ímpio, mas retribui com justiça aos que sofrem. Não desvia o seu olhar do justo, mas muito diferente disso, conduz o justo aos tronos e os proclama reis, a fim de que sejam exaltados para sempre. Se estão presos a grilhões e fortemente amarrados às cordas da tortura, então eles lhe revelará tudo quanto fizeram de errado e o quanto pecaram com arrogância. E ele os fará ouvir a correção e lhe ordenará que se arrependa do mal que praticaram. Se obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e se regozijarão durante todos os anos a eles reservados. Contudo, se não deres ouvido a Deus, serão feridos pela espada e morrerão em completa ignorância. Assim os ímpios de coração acumulam ressentimento, mesmo quando Deus o agrilhoa e repreende. Eles não clamam por livramento. Eles morrem jovens e a sua vida se encerra na companhia dos prostitutos dos santuários pagãos. Entretanto, os que padecem, ele os livra por meio das provações e das angústias, e em sua aflição ele lhe abre os ouvidos. Assim também ele quer te conduzir do meio da opressão para um lugar amplo, tranquilo e livre, para a fartura da tua mesa cheia de gordura. Mas agora acumulaste sobre ti mesmo todo o juízo que cabe aos ímpios. A justiça e o castigo de Deus estão sobre a tua cabeça. Cuida para que a tua raiva não te faça irônico e que ninguém te seduza com riquezas, não te deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Poderia a tua riqueza, ou mesmo teus mais brilhantes esforços, proporcionarem a ti algum apoio real e alívio da aflição? Não anseies pela noite, quando os povos são tirados dos seus lares. Guarda-te e não retorne à iniquidade. Dá preferência ao sofrimento em vez da maldade. Deus é excelso e maravilhoso em seu poder. Quem é mestre como ele? Que ele prescreveu os caminhos em que deveria andar? Ou quem ousará lhe dizer que cometeste uma injustiça? Lembra-te sempre de exaltar as obras de Deus, aos quais os homens dedicam um cântico de louvor. Toda a humanidade as vê. De lugares distantes, os homens as contemplam. Eis que Deus é grandioso e não conseguiremos compreender, nem mesmo podemos calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água e do seu vapor as destila em forma de chuvas. As nuvens despejam aguaceiros sobre todos os seres humanos. Quem pode compreender como Deus estende as suas nuvens, como ele faz travejar desde o seu pavilhão celeste? Observa como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que Deus governa todas as nações da terra e lhe propicia a abundância de alimentos. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhe determina o alvo que deverão atingir. O fragor da tempestade e seus trovões nos advertem sobre a sua presença, até os animais pressentem a sua aproximação. Ele fala de Deus, mas acusa, ele nada conhece. Eliú nada conhece. Jó 36.
37. Livro de Jó, capítulo 37. Ora, diante de tudo isso, meu coração bate mais forte e salta dentro do peito. Observa com atenção, inclina teu ouvido a compreender o trovejar da voz de Deus, o estrondo que parte da sua boca. Ele dispara seus relâmpagos e manda que estes cortem toda a extensão dos céus. Ordena que se dirijam velozmente para os confins da terra. Logo após a luz vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada pode fazê-lo voltar atrás. A voz de Deus surge maravilhosamente na imensidão, como os muitos trovões. Só ele realiza obras magníficas, muito acima do nosso entendimento. É ele que ordena a neve, cai, pois agora sobre a terra, e instrui a chuva, transforma-te em forte aguaceiro. Deus paralisa o trabalho de cada ser humano, a fim de que todos que ele criou sejam tomados de grande amor e respeito. Os animais se dirigem para os seus abrigos e ficam nas suas tocas. Do extremo sul sai o tufão, e do recanto do norte o frio. Ao sopro de Deus forma-se o gelo, e as vastas águas se congelam. Do mesmo modo carrega de umidade as nuvens, e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a face de toda a imensidão da terra, a fim de que cumpra tudo quanto lhe ordena. Deus cria as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar favoravelmente a sua terra. Ó Jó, escuta, inclina os teus ouvidos para refletir sobre as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus comanda a chuva e manda brilhar os seus relâmpagos? Sabe tu como fica suspensas as nuvens no céu, essas maravilhas daquele que detém o pleno conhecimento? Percebe que em tua roupa desfalece-te de calor quando a terra é alcançada e fica amortecida sobre o vento sul. Porventura podes, como Deus, estender o firmamento que é sólido, como um enorme espelho de bronze? Sendo assim, ensina-nos o que responderemos a ele, pois nós, por causa das trevas, não conseguimos sequer preparar nossas próprias defesas. Eu não ousaria discutir com Deus, porquanto isso seria pedir que ele me destruísse. Pessoa alguma consegue olhar para o sol nos altos céus depois que o vento passa e clareia o firmamento. Do norte vem a luz dourada, Deus vem em temível majestade. Quando Todo-Poderoso não nos é possível compreendê-lo, ele é magnífico em poder e justiça, pleno de retidão. Deus não oprime ninguém. Por tudo isso, os seres humanos devem amá-lo com toda reverência. Contudo, ele não dispensa sua atenção aos arrogantes, aqueles que a si mesmos se julgam sábios. Ele está falando contra ele mesmo. Ele julgando sábio. Eliú falou muita bobagem. Ele falou sobre Deus, ele falou da grandeza de Deus, mas acusou Jó, falou, na verdade, ele foi calúnia, porque Jó não é nada disso que ele diz ser, né? Jó é um homem temente a Deus. Ele tinha, desde o início nós vimos qual foi o erro de Jó. O medo, a insegurança. Jó temia tanto a Deus que tinha medo constante. Ele tinha medo quando os filhos dele estavam reunidos, eles não estavam pecando contra Deus, ele não tinha paz, ele não tinha sossego, ele não dormia direito, tanto tamanho era a preocupação dos filhos dele, alguém ele está desobedecendo a Deus. Sempre os filhos saíram de oferecer sacrifício, esse tipo de coisa. Jó não tinha coragem de ser desonesto, de olhar para uma outra mulher, de fazer nada errado porque ele tinha medo de Deus. Agora nós encontramos os três amigos, e mais Eliú agora, que o acusam ao contrário, dizendo que ele era desonesto, dizendo que ele era pecador, que era isso, aquilo que não é verdade.
E nós vamos ver o próprio Deus falar isso a respeito, como nós vimos no início. Eu faço questão de frisar, lembrar sempre as palavras de Deus no início a respeito de Jó. Faço questão de ver que Deus falou para o diabo, qual o comentário de Deus com o diabo a respeito de Jó. Jó capítulo 1, versículo 8. Indagou-lhe então Deus falando com o diabo. Vamos voltar no versículo 7. Então Deus questionou a Satanás. Deus perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás lhe deu a seguinte resposta: de perambular pela terra, de ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Deus: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Agora, quem é um ser humano para ir contra a palavra de Deus? Se Deus está falando que Jó é assim, Jó é assim. Eu vejo muitas pessoas lendo o livro de Jó, falar: não, mas Jó pecou assim. Não, é mentira. O próprio Deus falou que Jó não pecava, que era um homem íntegro, desviava do mal. Todos esses outros erraram, pecaram feio, acusando Jó, acusando o inocente. Mas Jó agora ficou falando, questionando a Deus. Jó ele estava perdido, em pleno sofrimento. Ele queria saber o que estava acontecendo com ele. Ele tinha que perguntar quem é Deus. Ele tinha que falar com Deus: não, por que isso está me acontecendo? Eu não entendo. Eu procuro te servir, eu procuro ver de acordo com sua palavra, me dá sabedoria. Ele não falou nenhuma vez de maneira arrogante com Deus. Ele queria entender. Ele buscava a resposta. Nós também, quando não entendemos, nós temos que buscar a resposta em Deus. Se eu leio a Bíblia, que o Senhor fala pela palavra dele, se eu não consigo entender alguma coisa aqui, eu vou orar, vou clamar a Deus. Falar: Senhor, por que tem esse versículo aqui? Eu não estou conseguindo entendimento. Eu não sei o que quer dizer. É o que nós devemos fazer. Ele é o nosso Pai. Esses, Eliú e mais os outros amigos, vieram acusar Jó. Mas nós vamos ver a partir de amanhã. Deus vai responder. Deus vai responder a Jó. Ele vai aparecer numa teofonia e vai responder a Jó. Nós concluímos hoje o capítulo 37. Amanhã nós vamos iniciar o capítulo 38. E já vamos iniciar com a resposta de Deus. É Deus respondendo a Jó. E nós vamos ver que no capítulo 42, que é o último, Jó é curado. Jó recebe tudo em dobro do que ele tinha. Tem filhos novamente. O patrimônio dele é restabelecido de forma grandiosa. Se antes ele tinha X, agora recebe em dobro. Porque ele era um servo de Deus, ele temia Deus. Muito bem, nós concluímos o capítulo 37. Amanhã, querendo Deus, iniciaremos então o capítulo 38. As dúvidas, tudo nós tiramos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo: leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.